O tema da aula é choque. A circulação do sangue, ela vai permitir, quando é adequada, a perfusão sanguínea tecidual eficiente, com liberação de oxigênio para os tecidos, permitindo um metabolismo adequado das células. Quando nós temos um estado onde nós temos uma redução séria, difusa dessa perfusão sanguínea tecidual, nós vamos, claro, consequentemente, ter uma hipóxia celular. Uma vez tendo essa hipóxia celular, ou seja, diminuição de oxigênio para a respiração celular, nós levaremos uma respiração anaeróbica nos tecidos com produção de lactato. Consequentemente, acidose metabólica, e isso causa um dano generalizado nos órgãos nobres e morte. Para que a circulação do sangue seja adequada, permitindo essa perfusão sanguínea eficiente, essa circulação ela se apoia em 3 pontos principais. Nós temos que ter um débito cardíaco eficiente. O conteúdo, ou seja, o volume sanguíneo, também tem que ser adequado. E o continente, que seriam os vasos, também, se houver um represamento do sangue numa determinada área, nós vamos causar uma quantia menor chegando à bomba e com isso diminuindo o débito. Portanto, a circulação do sangue adequada, ela vai depender, à semelhança desse banco apoiado em 3 pontes, dessas 3 fatores. A bomba, ou seja, aqui no caso o débito cardíaco, o volume sanguíneo e o continente, que seriam os vasos, de modo que nós tenhamos uma distribuição adequada desse sangue, não haja um represamento dele numa região. Qualquer um desses pontos que tenha uma falha, nós teremos o choque, ou seja, uma circulação sanguínea inadequada, levando uma perfusão sanguínea tecidual com redução importante, difusa, e essa hipóxia celular difusa, levando no final, quando num estágio avançado, a esse dano generalizado nos órgãos nobres e morte. O choque pode, baseado naqueles 3 pontos importantes que comentamos, ser classificado do ponto de vista fisiopatológico naquele causado por redução do débito cardíaco. Nesse caso, choque cardiogênico, onde a bomba, ou seja, o coração, teria um infarto, um problema importante que levaria a uma ineficiência na sua contratilidade. Ou choque obstrutivo, ou seja, nós teremos uma deficiência desse débito cardíaco, porque nós temos uma obstrução aqui da artéria pulmonar, impedindo, portanto, a saída do sangue do ventrículo direito para a artéria pulmonar por um trombo. Ou porque temos um tamponamento cardíaco que impede essa contratilidade normal do coração. Outro seria aquele problema do conteúdo, uma perda de sangue importante, levando ao choque hipovolêmico. E o terceiro seria o choque por represamento periférico, também denominado distributivo. Esse choque é principalmente representado pelo choque séptico ou choque endotóxico, mas temos também o choque anafilático e neurogênico. Para explicar um pouco melhor o que significa esse choque distributivo, esse represamento periférico, esta foto nos ajuda nessa interpretação. Nesse tipo de choque, nós temos uma modificação do tônus dessa arteríola, com uma dilatação excessiva da arteriolar, com isso um represamento de sangue nessa região, fazendo com que nós tenhamos ao mesmo tempo uma diminuição na resistência vascular sistêmica, porque nós temos o sangue represado aqui, uma resistência diminuída, causando, portanto, uma hipotensão e também uma perfusão reduzida aqui na microcirculação, levando, portanto, uma menor quantidade de oxigênio aqui para os tecidos que dependem da microcirculação. Com isso, nós vamos ter uma perfusão periférica inadequada e o choque, que seria o tema aqui. E nesse caso, um choque que é denominado de quente, porque, embora a pessoa esteja em hipotensão,
com choque, ela tem as extremidades quentes. O primeiro que nós comentamos aqui, que seria aquele choque causado por redução no débito cardíaco, vendo com mais detalhes, ele pode ser subdividido no choque cardiogênico, que seria o representante maior, o infarto extenso do coração, como nós vemos aqui. Nessa área, nós vemos essa modificação da cor do miocárdio, que ele apresenta essa tonalidade amarelada com esses trombos aderidos, uma grande área de infarto aqui no ventrículo esquerdo. Com isso, nós vamos ter uma alteração da eficiência de contratilidade aqui do coração e uma diminuição do débito cardíaco importante e o choque cardiogênico. Nestes outros dois, tamponamento pericárdico e embolia pulmonar maciça, o motivo não seria a bomba em si, mas a obstrução. Por isso ele é denominado também de choque obstrutivo, como no caso aqui, onde nós temos um enorme êmbolo, justamente na emergência da artéria pulmonar, denominado de êmbolo a cavaleiro, que vai levar uma obstrução, impedindo o fluxo normal de sangue, que deveria passar aqui pelo pulmão, retornar para a veia pulmonar e o átrio e ventrículo esquerdo. Então, isso também levará uma enorme redução no débito cardíaco e choque, nesse caso. O mesmo ocorre aqui no tamponamento pericárdico. Isto ocorre quando há lesões nesses denominados vasos da base, por exemplo, na artéria pulmonar ou na aorta mesmo, na sua emergência, por rotura ou traumatismo, ou por uma doença, por exemplo, da aorta na sua emergência, levando a ruptura e sangramento aqui no saco pericárdico, levando esse tamponamento cardíaco, essa enorme quantidade represada de sangue no saco pericárdico, impedindo a contração normal aqui do coração, levando, portanto, também uma redução do débito cardíaco. O outro tipo, que seria a falha do conteúdo, nós teríamos esses três pontos. Poderia ser por uma hemorragia externa. Um exemplo clássico é o trauma. Entretanto, vejam que nesse caso, embora nós subdividimos o choque naquelas três categorias, nem sempre elas são puras. Aqui não é só uma perda de sangue, por exemplo, na hemorragia externa, importante por um trauma severo. Mas nesse caso nós veremos mais adiante que isso também se combina com a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que é um importante parceiro aqui no choque. Então, existe uma perda de conteúdo, uma falha de conteúdo por perda sanguínea, por exemplo, aqui uma ruptura de vaso, numa hemorragia por trauma, mas também aqui no trauma é uma lesão muito extensa de tecido que vai levar essa síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que vai participar ativamente aqui na fisiopatologia do choque. Nós também podemos ter uma hemorragia interna, como está representado aqui, por exemplo, por uma úlcera gástrica, uma rotura do baço por trauma, ou um aneurisma, por exemplo, da aorta, com ruptura para dentro da cavidade abdominal. Então, são hemorragias importantes, mas internas, diferentemente da outra, visível externa por trauma. Perda de fluidos também vai levar ao choque hipovolêmico, que nós também vamos diminuir o conteúdo, diminuir a quantidade plasmática. Vejam, por exemplo, por vômitos e diarreia, principalmente nos extremos de idade, crianças e pessoas idosas. Queimaduras extensas, onde nós vamos perder também líquido por as grandes áreas queimadas. Mas, novamente, aqui teremos uma grande lesão tecidual e isto também irá se combinar com a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Outro, perda de líquido, perda de fluidos, através de sequestração desses fluidos em cavidades, por exemplo, no caso de uma pancreatite ou de um infarto intestinal. Novamente aqui, pode não ser apenas a perda do líquido, levando a essa hipovolemia importante e choque, mas também aqui de novo associado a essa síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então,
em todos esses, hemorragia externa, interna, perda de fluidos, em alguns casos nós não vamos ter só uma pura perda de conteúdo, um choque hipovolêmico, mas junto teremos associados outros fatores fisiopatológicos e, nesse caso muito importante, a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, nesses casos em particulares, quando temos uma lesão tecidual muito extensa. Então, ilustrando o que falamos anteriormente, aqui ilustrando um acidente importante, onde houve, vamos supor, uma rotura de vaso, de tal modo que teve uma hemorragia externa visível, mas um dano muito grande também tecidual. Só salientando de novo, nesse caso, a combinação com a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Nesse outro, ilustrando uma hemorragia interna, aqui seria uma úlcera péptica, onde o suco gástrico próprio digere o tecido e, nesse caso, ele atinge um vaso, que seria esse pequeno ponto aqui no fundo da úlcera, e leva a um sangramento muito importante, com vômito de sangue e levando a saída pelas fezes, hematêmese e melena. Hematêmese, quando a pessoa vomita o sangue, e melena, a saída pelas fezes. Nesse caso, ilustrando também outra causa de hemorragia interna, nós temos um pulmão com tuberculose, são esses vários pontos aqui esbranquiçados, que são as lesões de necrose, mas nós temos uma área aqui muito grande, que seria uma necrose no ápice do pulmão, que foi o conteúdo necrótico eliminado pelos brônquios, de tal modo que se forma uma caverna, e a necrose, por exemplo, pode atingir um vaso na parede dessa caverna, uma artéria de um calibre médio, por exemplo. E com isso nós vamos ter uma enorme hemorragia, muito complicado de ser parada, estancada, e seria uma hemoptise. E nesse caso, um outro exemplo de uma hemorragia interna, como já comentamos, uma ruptura do baço, por exemplo, o que pode ocorrer num acidente automobilístico, levando alguma ato no momento que leve a essa ruptura do baço, algum trauma específico no abdômen levando à ruptura do baço. Ilustrando a perda de fluidos que leva ao choque hipovolêmico, aqui no caso vômitos e diarreia, salientando que isso é principalmente importante em pessoas, crianças e idosos, mas existem determinadas doenças que dão um volume muito grande de diarreia, que por isso podem levar a essa grande perda volêmica, levando inclusive ao choque. No caso, por exemplo, um exemplo clássico seria a cólera. Nesse outro, a queimadura extensa, além da perda de líquido aqui por essa área expostas, nós vamos ter uma grande lesão tecidual e, de novo, isso além dessa perda de líquido, nós temos associado nessa fisiopatologia do choque nessas condições a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. A mesma coisa aqui, ilustrando um infarto abdominal por um volvo, onde a alça torce sobre si, e com isso há uma compressão dos vasos aqui no ponto de torção, levando ao infarto intestinal. Nós observamos aqui o néter ilustrando uma mudança de cor da mucosa, onde ela se torna com esse tom arroxeado, necrótico, e por isso nós temos uma sequestração grande de líquido aqui, mas também temos uma necrose, uma lesão tecidual importante e inclusive migração de bactérias para a corrente sanguínea. Então não é só uma perda volêmica por uma retenção de líquido aqui, mas também com certeza entrando junto essa parte da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, corroborando na fisiopatologia do choque nesses casos. O terceiro tipo que nós vimos que seria por represamento periférico ou distributivo, os clássicos seriam então o choque neurogênico por lesão de medula espinal, anestesia profunda ou bloqueadores ganglionares, porque nesses casos nós teríamos uma modificação abrupta do tônus vascular, aqui na porção arteriolar, dilatação,
com isso o represamento do sangue nessa região, diminuindo a pressão, baixando a resistência periférica, levando à hipotensão, e ao mesmo tempo uma perfusão tecidual inadequada. E uma vez uma perfusão tecidual inadequada, uma oxigenação inadequada dos tecidos, e nós temos aqui, portanto, o motivo do choque. E o clássico choque endotóxico, que faz parte disso, e o representante principal seriam as septicemias, principalmente por Gram negativo, que seria a fisiopatogenia dela ligada muito à síndrome da resposta inflamatória sistêmica, como veremos mais adiante. Para salientar novamente essa combinação de eventos, aqui, por exemplo, ilustrando o choque anafilático, que é o choque alérgico por hipersensibilidade. Na ilustração aqui, uma causa desse choque anafilático alérgico pode ser pessoas que têm alergia à picada de abelhas. Ela, numa primeira picada, ela é sensibilizada, ela não vai ter a reação. Mas na segunda, ela vai ter essa reação alérgica de hipersensibilidade, onde nós já vamos ter aquela produção grande da imunoglobulina E. E com isso nós vamos ter uma reação exuberante, com grande liberação de mediadores, que vai levar essa alteração do tônus nessa parte arteriolar, represamento e, novamente, aquele mecanismo que explicamos. Entretanto, esses pacientes com esse choque anafilático, além de ter esse aspecto aqui dessa alteração do tônus vascular, eles também perdem grande quantidade de líquido para o interstício, como está mostrando aqui o intenso edema. Portanto, além de ter essa alteração, essa distribuição alterada do sangue, ele pode se combinar com hipovolemia pelo fato de perder grande quantidade de líquido para o interstício. Salientando mais uma vez que a patogenia não é frequentemente simples, só num daqueles pilares que comentamos, mas pode haver uma combinação deles e como explicamos aqui no caso do choque anafilático. Como falamos várias vezes da importância da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, em inglês a sigla seria essa, SIRS, com o choque, e principalmente um representante disso, o choque séptico. Então, o que é essa síndrome? Ela é um estado metabólico que vai manifestar 2 ou mais sinais de inflamação sistêmica, portanto, febre, taquicardia, taquipneia, leucocitose ou leucopenia, em associação com uma causa conhecida de inflamação. A causa dessa inflamação sistêmica pode ser uma infecção, como no caso do choque séptico, como é um clássico, os Gram negativos. Mas também pode ser um trauma extenso, como já comentamos, uma neoplasia, doença imune mediada, uma queimadura muito extensa ou uma inflamação não infecciosa, como comentamos, por exemplo, numa pancreatite. Portanto, o que é importante nessa síndrome inflamatória sistêmica é que há um desbalanço entre os ativadores da inflamação e os inibidores. Toda vez que nós temos uma ativação da inflamação, nós temos também uma certa inibição para que ela seja contida. Entretanto, nessa síndrome da resposta inflamatória sistêmica, nós temos uma predominância dos ativadores inflamatórios sobre os inibidores, uma grande predominância, com uma ativação generalizada de leucócitos, ativação do endotélio, levando a essa síndrome. SIRS, que pode, em casos graves, portanto, progredir para o choque, e o choque progredindo nas suas diferentes fases, tornando-se avançado, progredir inclusive para a disfunção de múltiplos órgãos e morte. Portanto, o choque séptico, que é um grande representante, onde a SIRS seria uma parte importante da sua fisiopatologia, ele ocorre quando essa síndrome da resposta inflamatória sistêmica é grave, com hipotensão, disfunção dos órgãos, caracterizada por essa liberação sistêmica de citocinas, esses ativadores inflamatórios,
E nesse caso, principalmente, essas citocinas são muito importantes. O TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, fator ativador de plaquetas. Portanto, nessa síndrome da resposta inflamatória sistêmica, está muito envolvida nela a imunidade inata, ou seja, os monócitos, os macrófagos, os neutrófilos. Quando nós temos patógenos microbianos, eles liberam produtos, e um exemplo clássico, a bactéria gram-negativa, que vai liberar esses lipopolissacárides de sua parede. Esses lipopolissacárides são moléculas sinalizadoras. Portanto, nesses patógenos microbianos, essas moléculas sinalizadoras oriundas deles são denominadas de padrões moleculares associados a patógenos, PAMPs. Então, PAMPs, essas moléculas sinalizadoras que foram derivadas desses patógenos microbianos. Mas também, quando nós temos grande lesão tecidual, grande dano tecidual, muitas células danificadas, como no trauma, na pancreatite, na queimadura, elas também liberam moléculas sinalizadoras que, nesses casos, são denominados padrões moleculares associados a danos, DAMPs. Então, essas moléculas sinalizadoras oriundas desses patógenos ou dessas células lesadas, elas ligam-se a receptores que estão localizados nessas células da imunidade inata, principalmente os monócitos, os macrófagos, mas também esses receptores estão presentes em outras células, um exemplo, o endotélio. Uma vez que essas moléculas se ligam a esses receptores encontrados nessas células imunes da imunidade inata, são ativadas essas células, liberam grande produção de citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas vão ativar outras células, provocar quimiotaxia de outras células imunes, ativar a via de coagulação e, além de tudo, também causar lesão endotelial. E com isso vai se perpetuar a resposta inflamatória. Aqui tem um exemplo, um resumo do que foi falado. Por exemplo, nós temos nas infecções bacterianas, mas podem ser infecções virais, por fungos, etc. Nesse caso aqui representado, a infecção bacteriana, principalmente aqui o gram-negativo com seu lipopolissacárido, portanto, derivando dele os PAMPs, essas moléculas sinalizadoras. E aqui um outro exemplo, as células hospedeiros danificados em trauma, pancreatite, queimadura, etc., liberando as moléculas sinalizadoras DAMPs, que vão se ligar a esses receptores de reconhecimento padrão. Os PAMPs usam principalmente o Toll-like receptor. Os DAMPs usam outro tipo de receptor. Mas esses receptores estão localizados nesses monócitos macrófagos. Uma vez eles se ligando, eles ativam esse monócito macrófago, que libera essa grande quantidade de citocinas, particularmente importante o TNF-alfa. Esse TNF-alfa vai ter uma série de ação. Ele ativa outros monócitos, outras células imunes, e levando uma liberação de outros mediadores pró-inflamatórios, embora haja também liberação de anti-inflamatórios, mas predomina na síndrome da resposta inflamatória sistêmica, predomina esses mediadores pró-inflamatórios. Vai liberar também o fator tissular, que é o fator 3 da coagulação, ou tromboplastina tecidual, é sinônimo, e esse é um fator muito importante na cascata da coagulação, levando uma pró-coagulação, um estado de pró-coagulação. Nós vamos ter também o TNF-alfa agindo sobre o endotélio, levando a lesão endotelial, portanto, quando lesa o endotélio, também levando a liberação desse fator tissular, mas agindo sobre o endotélio, o TNF-alfa leva à produção por esse endotélio de óxido nítrico com uma vasodilatação importante e, portanto, hipotensão.
e, além disso, atuando sobre os neutrófilos, ativando os neutrófilos, fazendo a sua migração aqui para o local, expressão de moléculas de adesão nas células endoteliais, ativando essas células. Com isso, nessa resposta, nós vemos que nós temos aqui hipotensão pela vasodilatação importante, microtrombose através desse fator tissular muito ativado aqui, por essa via dos monócitos, ele é ativado, não secretado pelos monócitos, também aqui liberado por essas células lesadas. Com isso, nós vamos ter a microtrombose. Pela lesão endotelial, também vamos ter o edema intersticial. Hipotensão, microtrombose levando obstrução, edema intersticial também dificultando aquela perfusão periférica, todos esses fatores juntos reduzem a perfusão sanguínea tecidual, a hipóxia e lesão celular. E esse é o quadro do choque.